A Cadavecast, o podcast da Cadáver, nesse episódio sobre o Soroban, uma oficina que é básica aqui na Cadáver, Associação Camponovense de Apoio aos Deficientes Visuais e Auditivos. Hoje nós estamos aqui com os alunos do período vespertino que praticam todos os dias, que fazem, frequentam esta oficina. E também estamos com a professora Lucinéia, ela que vai dar algumas informações a respeito sobre o que é o Soroban, alguns conhecimentos gerais a respeito desse instrumento que é utilizado para os cálculos matemáticos. Então, desde já, eu já cumprimento aqui a professora Lucinéia. Seja bem-vinda, Lucinéia, ao nosso Cadavecast, o podcast da Cadáver. Obrigado pelo convite, professor Célio. Então, hoje nós viemos trazer esse instrumento que é tão importante, né, pedagogicamente falando, no desenvolvimento da pessoa com deficiência visual. Aqui nós trouxemos hoje alguns dos modelos que sofreram algumas evoluções, né, ao longo da história do Soroban. Então, o Soroban, ele é um instrumento milenar. Chegou no Brasil por volta de 1908, foi trazido pelos imigrantes japoneses que utilizavam esse modelo aqui, que é utilizado até hoje pelas pessoas que a gente chama de videntes, né? E eles utilizavam no comércio. Com o passar do tempo, né, esse instrumento ele foi sendo divulgado e ele foi sofrendo algumas alterações, porém, quando aconteceu, né, a evolução, as pessoas com deficiência começaram, né, a aparecer mais na nossa sociedade, foi uma introdução, né, de algumas adaptações que foi feita por Joaquim Lima de Moraes no ano de 1959. Ele tinha miopia gradativa, sentia a necessidade de trabalhar a matemática, né? Ele era um estudioso, então ele sentia essa necessidade devido à perca de visão que ele teve. Ele começou a adaptar o Soroban convencional, né? Esse modelo que a gente trouxe aqui também é uma forma de adaptação. Porém, as contas nesse modelo aqui, elas ainda eram difíceis de serem manuseadas pela pessoa com deficiência visual. E ele foi testando várias adaptações, foram postas espumas, faltava adaptações táteis, né? E ele foi desenvolvendo vários tipos de adaptações até que ele chegou no modelo convencional que a gente utiliza hoje, com a pessoa com deficiência visual. E no caso, professora, falando então desse um pequeno histórico, né, da evolução desse equipamento, e a gente nota, né, desde já, por este modelo aqui, que é um pouco maior, né, que vocês percebem a diferença de tamanho para esse inicial aqui, e também um tamanho mais médio, né, podemos dizer assim, e com cores diferenciadas. Então, tudo para facilitar o ensino, né? Também facilitar que o professor se identifique melhor também no ensino-aprendizagem, né? Então, hoje você participando aí desse nosso podcast, você assistindo, e nós falando hoje, então, sobre o Soroban, e já iniciamos aí, então, com um pequeno histórico sobre esse equipamento. Professora, com quem que nós estamos aqui no nosso podcast hoje? Então, hoje nós estamos com o Jackson, né, e com o Fábio. Eles fazem parte da nossa oficina de Soroban no período vespertino. Temos mais alguns alunos que também participam e podemos dizer que eles são crânio no Soroban, né? Eles têm um raciocínio lógico muito apurado, né? O Soroban aqui na Cadáver a gente desenvolve como forma de ginástica cerebral. Então, trabalhamos bastante o raciocínio lógico, né? Situações, problema, trabalhamos bastante resoluções. Isso faz com que, né, o cérebro, ele não fique inativo, que ele esteja sempre trabalhando, e isso ajuda também no desenvolvimento de outras atividades que fazem parte da vida da pessoa com deficiência visual. E então, estamos com 3 alunos, né, também, o nosso outro colega aqui da Cadáver. O Jefferson, né, que está aguardando ali para também contribuir para o nosso podcast, e a gente fica bem feliz quando os alunos, eles aceitam, né, participar, porque eles também dão aulas para nós, né, para nós que somos videntes. Muitas vezes a gente olha para um Soroban da pessoa com deficiência visual e a gente não entende, né, e aí a gente percebe o quanto eles são capazes, o quanto eles, né, se habilitam e se reabilitam, que é o caso do Fábio, né, trabalhando a percepção tátil, trabalhando a mente. Então, isso ajuda muito no desenvolvimento de todas as outras atividades. Então, eu cumprimento também, então, nesse podcast, o Jackson e o Fábio, e também, como a professora falou, estamos ali com o Jefferson, que daqui a pouco também vai dar um pouquinho da sua colaboração. Ele também que, como diz a professora, ele é craque na utilização de instrumentos aqui. Boa tarde, Fábio. Boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso podcast, o nosso podcast da Cadáver. Boa tarde. Boa tarde, Jackson.
Boa tarde, me chamo Jackson, frequento a Cadave desde os meus 2 anos de idade. Muito bem, então, e Jackson, desde o início você já tinha conhecimento aqui do Soroban, desde quando você começou com 2 anos de idade aqui na Cadave. Não sei se se importa de falar a tua idade, né? Não, tenho 20 anos, né? 20 anos, então, desde quando iniciou a Cadave você está frequentando. Sim. E o que você lembra de quando você iniciou aqui na Cadave, quando te apresentaram o primeiro instrumento do Soroban, o primeiro equipamento, com certeza. Não foi com os 2 anos de idade, né, quando você começou, mas a partir de uma certa idade. O que você lembra da época? Você se adaptou fácil? Encontrou dificuldades? Cara, no começo eu achei meio confuso, né? Mas conforme foi passando o tempo, a gente vai pegando o jeito aí de como mexer, né? E no dia a dia, hoje, desses 18 anos aí de Cadave, você se considera já um nível mais avançado do uso do Soroban? Porque nós sempre temos aluno iniciando aqui na Cadave, né? Todo ano entra um aluno novo, como a professora falou, a Cadave nesse trabalho de reabilitação, e que é o caso do Fábio que nós vamos conversar também. Não, assim, digamos, se destacando melhor do que os outros, mas pelo convívio, pela utilização dos equipamentos, como que você se considera assim na utilização do Soroban? Cara, sempre tem alguma coisa para melhorar, né? Para aprender, mas dá para me virar tranquilamente, né? E o Fábio, quais as contas que você já consegue desenvolver aqui no Soroban? Como o prof falou, estou reabilitando, né? Faz só 5 anos que eu estou cego, 3 anos de Cadave. O Soroban foi uma das ferramentas aqui na Cadave que eu peguei mais prática por enquanto. Então, para mim, ela não é só um instrumento para fazer as contas, como também ele serve para causar, tipo, como é que eu posso te falar? Ele serve para expulsar as doenças, né, que causam no cérebro, né? Traz benefício psicológico, traz benefício, né? Isso. Psicológico para vocês. Atividade, atenção, concentração principalmente, né? Ele é uma ferramenta muito assim, especial para nós que somos cegos, né? Já consegue fazer as contas, as básicas, tranquilo, assim, né? Subtração, adição, divisão, e entre outras, né? Ali que a gente está também começando a desenvolver. A desenvolver isso. E o Jackson, nessa tua caminhada na escola também, além da Cadave, lá no ensino regular, você já terminou o ensino médio, né? Já está aí na fase universitária, né? Fazendo faculdades. E lá na escola, quando os demais alunos que eram videntes viam você desenvolver os cálculos aqui no Soroban, com certeza todo mundo ficava na expectativa, né? Não vai conseguir fazer a conta, né? E lá já treinava a mesma metodologia aqui da Cadave, ou é uma metodologia diferente no ensino regular, ou utiliza a mesma forma de ensino? No caso que você diz para o uso do Soroban. Do Soroban, Segue a mesma metodologia. Chegou a ser aluno da professora Lucinéia lá no ensino regular, não? Sim. E já fazia as contas. Já. É importante, né, professora? Isso é também que os demais alunos, não somente os cegos, né, mas que os videntes, os alunos videntes, talvez, não sei se chega até o conhecimento deles, esses equipamentos lá no ensino regular? Essa é um ponto muito importante, professor, porque no ensino regular, muitas vezes os professores eles não utilizam, né, o Soroban, e ele é um instrumento riquíssimo que pode ajudar muito na nossa metodologia, né, trabalhar com um aluno com deficiência visual é um desafio, com certeza, né, a matemática, números, enfim, né, o Soroban ele é considerado um instrumento pedagógico desde o ano de 2006, então ele é obrigatório, né? Nós temos aqui alguns dos nossos alunos que são pequenos, que participam da rede regular, que frequentam a rede regular de ensino, e a gente faz um apelo, né, aos professores que eles trabalhem com o Soroban. É um pouquinho complexo, né, mas a gente pode, aqui da Cadave, a gente pode estar dando um apoio, a gente pode estar indo até a escola com os nossos alunos, né, os meninos, a gente pode ir fazer uma assessoria, digamos assim, né. É bem importante que os alunos, né, que não têm a deficiência, eles conheçam e saibam que os nossos alunos, eles também têm métodos de ensino, né? E assim como eles se adaptam à nossa vida diária da escola, as crianças que enxergam também podem se adaptar à vida da pessoa e da criança que tem deficiência, né? Então, isso é muito importante e, infelizmente, nas escolas não é muito comum a gente ver os estudantes trabalharem na sala de aula com esse instrumento, né?
E o Jackson, quando você iniciou no Soroban, na escola, no ensino regular, tem lá as feiras de matemática, inclusive que a Cadáver participa, né? Sim. Na utilização não só desse equipamento, mas de outras oficinas que nós temos aqui também. Lá no ensino regular chegou a demonstrar em alguma feira, até alguma participação de atividade interna, digamos assim, que geralmente fazem, né? Feiras internas de trabalho. Você chegou a desenvolver algum trabalho relacionado a isso ou não? Não, cara, eu não tive essa oportunidade, mas sim, cheguei a apresentar para a turma ali só, né? Mas nada além disso, não. Muito bem, e também para colaborar conosco nesse podcast, nós temos então o nosso aluno Jefferson, que também é um dos experientes aqui na Cadáver e também na utilização desse equipamento que é o Soroban. Então, o nosso aluno Jefferson, ele que é aluno aqui da Cadáver, vem lá da cidade de Joaçaba, cidade aqui vizinha de Campos Novos, 45 quilômetros, vem 2 vezes por semana, atendido também através de parcerias com o município de Joaçaba, assim como a Cadáver tem parceria com diversos outros municípios aqui da nossa região, e também quase que na macro-região, aí a Cadáver se estendendo aos demais municípios, e tendo aí o apoio dos poderes executivos dos demais municípios. Estamos aí em torno de quase 10 municípios atendidos pela Cadáver, além aqui do nosso município de Campos Novos. Boa tarde, Jefferson, joaçabense, né? Boa tarde, professor. Boa tarde, meus colegas, a professora Lucinéia também. Muito bem, Jefferson. E o Soroban, difícil, fácil, adaptação, como que ela é? Qualquer pessoa com um pouco de dedicação consegue aprender ou é só para alguns? Tem que ter dedicação. No começo é difícil. Eu comecei desde os meus 8 anos a trabalhar com Soroban e Braille. E aqui na Cadáver eu comecei em 2019. Foi aqui que eu comecei a conhecer mais aprofundado o Soroban. Porque nas outras que eu participava não tinha professor adaptado pro Soroban, né? Então a gente conhecia o material e tudo, mas não tinha a aula baseada naquele instrumento. Mas sempre, então, trabalhando no Soroban, que é uma oficina padrão, né, professora Luciné? É uma oficina que é oferecida pela Fundação Catarinense, ela que recomenda, né, então, as oficinas que nós ministramos aqui na Cadáver, em forma de educação especial, forma lúdica de trabalhar, né, as contas matemáticas. Como que é esse processo lá dentro da sala de aula? Então, no início, né, a nossa oficina de Soroban, ela é aberta somente para os alunos adultos, né? Então, lá com os pequenos, as profs trabalham a iniciação, né, que a gente chama de pré-Soroban. Então, elas trabalham lá com materiais lúdicos, material dourado, quantidade, aprendem, né, e esse engajamento é muito importante com o AEE lá da escola regular. Então, as profs, né, trocam uma ideia sobre qual é a importância, o que está faltando lá na escola, né? Então, as profs trocam a ideia e vão trabalhando as necessidades de cada aluno. E conforme eles vão crescendo, vão, né, chegando na idade mais adulta e jovem, a gente vai introduzindo o Soroban, né? Alguns têm um apreço maior, outros nem tanto, né? Assim como nós, videntes, nem todo mundo é apto, né? E gosta de matemática, né? Como tem uma aluna minha que diz, prof, eu gosto de você, mas eu não gosto da matemática, né? É uma... com que o aluno se identifica mais, né? Alguns gostam mais do Braille, outros mais do Soroban. Então, a gente faz essa questão do pré-Braille, né? Trabalha quantidades e de uma forma mais dinâmica, até para que o aluno consiga desenvolver as habilidades cognitivas dele de uma forma mais natural. E aí, conforme eles vão entrando na idade adulta, a gente vai introduzindo na oficina do Soroban. Também, quando mesmo o aluno sendo adulto, né, a gente vai trabalhando essa questão de adaptação, de conhecer o que são classes, o que são unidades. Às vezes a pessoa, né, que é um pouco mais de idade já esqueceu, a gente precisa trabalhar todo esse processo para que haja um entendimento melhor, né, na hora do desenvolvimento dos cálculos. E aí a gente vai introduzindo, começamos pelos cálculos mais fáceis, né, adição, subtração, subtração sem empréstimos, vamos desenvolvendo cálculos, né? Os meninos que estão aqui hoje, eles desenvolvem cálculos complexos de adição, subtração
divisão, multiplicação, potenciação e número decimal. E tem uma infinidade de outros cálculos que a gente pode sim desenvolver, porém necessita um pouquinho mais de estudo, né? Mais calma. Essa questão da concentração é bem importante, né? Precisa de silêncio muitas vezes na hora que o aluno está ali desenvolvendo o cálculo, porque se você tirar a atenção ali, na hora você já perde o cálculo todo, né? Então, justamente para que a gente possa trabalhar essa questão mais específica da concentração. Muito bem. E se eu perguntar então aqui pro Fábio aqui, eu vou virar o Soroban aqui para a câmera aqui, pro Fábio identificar, né, para quem está nos assistindo, qual é a dezena, a unidade, a dezena e a centena, Fábio. Se você quiser fazer uma explicação rápida aqui, que daí logo após o Fábio fazer essa demonstração aqui mais da forma que ele compreende, você vai acompanhar a professora Lucinéia fazendo uma explicação mais abrangente a respeito de qual que são essas unidades e como que faz o cálculo. Então, para o Fábio identificar a quem está assistindo a linha ali, a coluna da unidade, dezena e centena, e essa divisão que tem a parte superior e a parte inferior, Fábio. O Soroban ele tem uma barra, né, centrada na horizontal. Então, unidade seria a primeira bolinha aqui, primeira coluna, dezena, né, segunda, centena, a terceira. Então, daí vai seguindo, né? Unidade de milhar. Né? E a parte superior, Fábio, qual que são os valores das contas? Superior seria 5, né? Então, todas elas fora, né, vale 5, dependendo da posição que tá, se tá na unidade, dezena e centena. Mesma coisa embaixo, né? Inferior, todas elas vale 1, né? Dependendo da posição, da colocação, né? Unidade, dezena, né? Valia, no caso aqui valia 10, né? E aqui valia 100, né? No caso centena. Muito bem. E na parte de cima, então, a primeira vale 5? Na parte superior? Todas elas fora vale 5, dependendo da colocação. Da primeira coluna. Da primeira coluna aqui vale 5. A segunda? 50 e 500, né? 500, isso aí. Muito bem. E a partir dessa compreensão do valor de cada conta, segue as contas conforme a professora passa, né? Jefferson, qual que é a tua facilidade no Soroban e dificuldade que você acha que você tem mais facilidade e maior dificuldade? Bom, dificuldade é essas contas começa com 2 números, um empréstimo, alguma coisa, que ela vai, no caso, ela vai ocupando mais a Soroban, né? E facilidade a gente faz, mais, menos, divisão. E dentro da sala de aula, então, nós temos 2 turmas, turma do Vespertino, que é essa turma que nós estamos aqui gravando esse podcast, e também tem a turma do Matutino. Nesse sentido, né, aqui na Cadave a gente divide, né, os estudantes como uma forma de trabalhar melhor, né? Então, os que têm um pouco mais de habilidade, a gente desenvolve os cálculos que são mais complexos. E com os que têm um pouco menos de habilidade, que estão iniciando agora, a gente trabalha de uma forma mais dinâmica, né? Aqui, mesmo na nossa oficina de Soroban, nós trabalhamos também o Braille, né? Então, o Fábio, por exemplo, ele está na parte da alfabetização do Braille. Ele está aprendendo a ler. Nós estamos trabalhando a percepção tátil dele, né? Estamos desenvolvendo pequenas leituras, palavras, né? Atividades dinâmicas para que ele possa compreender, né? E desenvolver melhor essa parte. No Braille, a gente fala que literalmente, né? O dedo é o olho da pessoa com deficiência visual. Então, a gente precisa trabalhar, né? De uma forma bem complexa e bem completa essa questão de trabalhar o tato dele. E as adaptações que a gente encontra no Soroban, elas ajudam bastante nessa questão da sensibilidade tátil, né? A gente desenvolve outras atividades, né? Uma atividade que vocês gostam bastante de fazer que tem Braille, Fábio. Atividade? Jogar o quê? É o Uno, né? Uma das atividades assim. Então, na oficina de Soroban, né, além do Soroban, do Braille, nós trabalhamos com jogos adaptados também. Então, nós jogamos xadrez adaptado, né, Uno, um baralho às vezes, né, que é adaptado também. Nós temos vários jogos de cartas que são adaptados, né? E isso também, além de trabalhar a leitura de uma forma dinâmica, né? Ajuda com que o aluno, mesmo se divertindo, ele vá trabalhando a questão da sensibilidade tátil e da leitura Braille.
Muito bem, então, nosso ACadavCast, o podcast da Cadáver, neste episódio sobre a oficina de Sorobã. Eu vou deixar um card aqui em cima, vocês podem clicar aqui, caso vocês queiram ver também um podcast que nós fizemos no mês passado, a primeira parte falando sobre a tecnologia inclusiva com o João Arthur e também com a Maria Cacilda, alunos aqui da Cadáver, que também fazem parte das oficinas oferecidas, e hoje então Sorobã. E esta é a primeira parte então do nosso episódio sobre Sorobã com o aluno Fábio, com o Jefferson e também com o Jackson, que já fez a sua participação aqui, e que vamos retornar então numa próxima oportunidade com mais informações e também a parte mais técnica, né, professora, sobre Sorobã. Isso aí, né? É bem importante a gente salientar que muitas vezes a gente fala sobre o Sorobã. Eu mesma, na minha formação pedagógica, não encontrei muitos aparatos que me ajudassem. Que me ajudassem, né? O que realmente me ajudou bastante e quem me ensinou foram os próprios alunos. Então, quando eu comecei a trabalhar com os alunos com deficiência visual, o meu primeiro contato com o Sorobã foi com o Jackson, né? Então, ele me explicou como que funcionava de uma forma, né, mais simples, mais fácil de entender. E com o passar do tempo eu fui trabalhando, fui melhorando a técnica para que eu pudesse ensinar e ajudar os outros alunos. Então, é importante, né, a gente salientar essa falta de conteúdo, né, referente ao Sorobã da pessoa com deficiência visual, né? E a gente pode, de repente, trazer pequenas oficinas, pequenos vídeos, mostrando como que nós desenvolvemos aqui o método do Sorobã. A gente fala que não existe um método errado, que muitas vezes os estudantes, eles vêm de outras associações e eles trazem um método diferente de desenvolver o cálculo no Sorobã, e não é errado. O que realmente importa é que todo mundo consiga desenvolver o cálculo, chegue no mesmo resultado, né? A gente troca experiências, a gente aprende a forma com que o aluno traz e vice-versa, para que haja uma troca de conhecimento, porque esse é realmente o nosso intuito aqui. Muito bem, então você fique atento também nas nossas redes sociais, nós temos o nosso Facebook, acadave.campos novos, temos o nosso Instagram, acadavecn, temos o nosso YouTube, acadave-campos novos. Fique atento nas nossas redes sociais, como a professora falou, a gente vai trazer esses vídeos mais resumidos, mas com objetivo e focado ali, né, bem conciso naquilo que a gente quer repassar para você, e aí depois a gente traz um resumão para o próximo episódio do nosso ACadavCast. Agradecer ao Fábio, muito obrigado, e está convidado para o nosso segundo episódio. Eu que agradeço. Obrigado, Jefferson. Até o próximo episódio. Agradeço. Muito bem. E também muito obrigado ao Jackson, que esteve aqui conosco no nosso ACadavCast. Estará também aqui no nosso próximo episódio falando sobre Sorobã. E muito obrigado, professora. Muito obrigada pela oportunidade, né, Célio? E o que a gente sempre fala, né? A nossa principal ideia é que os nossos estudantes, eles tragam, né, essa questão do conhecimento para as pessoas, para que a sociedade perceba o quanto eles são capazes, o quanto eles são, né, pessoas normais, que a gente fala, né, a questão da deficiência é a falta da visão, mas isso não impede, né, que a pessoa ensine, aprenda, desenvolva habilidades que muitas vezes nós que enxergamos não temos. Muito bem, a ACadavCast, o podcast da Cadáver. A Cadáver está localizada aqui no município de Campos Novos, meio oeste do estado de Santa Catarina. Se você quiser conhecer, as portas sempre abertas na rua Coronel Pedro Carlos, no centro de Campos Novos. Seja bem-vindo, nós temos o nosso lema, você não precisa ser cego ou surdo para conhecer. Visite-nos e também acesse nossas redes sociais, compartilhe, curta e divulgue o nosso trabalho. Hoje, episódio sobre o Sorobã, ficamos por aqui e até a próxima oportunidade. Não perca também o mês que vem, o próximo episódio sobre tecnologia inclusiva. Muito obrigado e até a próxima, você do nosso canal do YouTube.